Gostaria de convidar, neste momento, para presidir os trabalhos deste quinto painel com o tema Direitos Humanos e Corte Interamericana de Justiça, a diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, desembargadora Tereza Cristina Gosdal. Convido ainda o ministro do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador do Grupo de Pesquisa Sindicalismo do Centro Universitário do Distrito Federal, Maurício Godinho Delgado. E com a palavra, a desembargadora Tereza Cristina Gosdal. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer desde já ao ministro Maurício Godinho pela disponibilidade, dizer que todos nós somos seus fãs, todos nós estudamos pelos seus livros. Até hoje, o meu gabinete sempre me pede para comprar as novas edições e a gente vai comprando e segue estudando pelos seus livros. Então, quero agradecer, é uma honra para nós termos um ministro aqui. E eu vou passar brevemente ao currículo resumidíssimo do ministro, porque o currículo todos nós sabemos que é imenso, mas eu vou passar um currículo bem resumido, que a Renata gentilmente nos passou, para não perdermos tempo da sua fala com a minha fala. Então, o ministro Maurício Godinho Delgado é ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde novembro de 2007, em Brasília, vice-presidente da Corte Superior Trabalhista e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no período de 2024 a 2025, ex-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, entre 2022 e 2024, é professor decano do mestrado e doutorado em Direito da UDF, em Brasília, e coordenador do Grupo de Pesquisa Sindicalismo do Programa de Pós-Graduação da UDF. É doutor em Filosofia do Direito pela UFMG, mestre em Ciência Política pela UFMG e bacharel em Direito pela UFJF, e é autor de livros e artigos acadêmicos publicados entre individuais, duais e coletivos, os muitos livros que todos nós conhecemos e utilizamos. O ministro vai falar para nós de um tema bastante interessante, que eu acho que é um dos caminhos que a gente tem, talvez, para fazer frente a essa realidade um pouco ingrata que se coloca para nós, né, de reafirmarmos o nosso papel, de reafirmarmos a nossa importância, a nossa competência e a própria importância do direito do trabalho. Então, o ministro vai falar sobre direitos humanos, inclusive os trabalhistas, sob a perspectiva das decisões da Corte Interamericana de Justiça. Então, ministro, se quiser falar daqui ou de lá, como preferir, muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Meus cumprimentos muito especiais à eminente desembargadora Tereza Gosdal. Deixa eu pegar aqui. Peguei só em parte a cola. Tecnológico, pero non troppo, né? Que é a diretora da Escola Judicial do TRT. Desembargador Ion Mazurkiewicz, presidente do TRT e conselheiro do CSJT, para nossa honra, nossa grande alegria. Quero cumprimentar também a todos os desembargadores aqui presentes, desembargadoras. Faço um registro muito especial a um colega de pesquisa, desde 2003, quando participei da banca dele, que era juiz de primeiro grau, desembargador Eduardo Baracá, e que já temos vários artigos e obras coletivas de que participamos. Quero apresentar também meus cumprimentos a todos os magistrados e magistradas presentes, membros do Ministério Público, também a todos os advogados e advogadas, e aqui nos advogados, cumprimento muito especialmente o professor Sandro Lunardi Nicoladelli, que é também nosso parceiro de pesquisa, de eventos, e que nos representa, a nós brasileiros, e a República Federativa do Brasil,
no Comitê de Liberdade Sindical, para nossa honra. Cumprimento a todas as entidades parceiras, sintam-se já cumprimentadas desde ontem, fundamentais, né? Desde o primeiro momento, elogiadas, com os nossos agradecimentos. Cumprimento também, com muito entusiasmo, todos os intelectuais, vamos nos colocar assim, brasileiros, estrangeiros, homens e mulheres, que participam desse evento. São parceiros permanentes de pesquisa e de diálogo. Pelo menos convivo com eles praticamente diariamente, através dos livros, dos artigos, que são fundamentais na minha formação e na minha vida. Agradeço o convite e a oportunidade. Quero também fazer um registro muito especial, carinhoso e especial e de agradecimento a toda larga delegação do nosso mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, de doutorado também, e do nosso grupo de pesquisa. Delegação essa com cerca de 20 pessoas, e que, segundo a Secretaria de Turismo e Eventos Culturais de Curitiba, está realmente fazendo diferença aqui em Curitiba. São pessoas entusiásticas que nos acompanham sempre em eventos nacionais e internacionais, né? Não teve um único evento que nós não tivéssemos no mínimo 15 pessoas desses mestrandos, doutorandos, egressos que são já mestres. Então merecem realmente o nosso agradecimento, o nosso entusiasmo e contem sempre conosco. O tema escolhido se encaixa muito bem, desembargadora, nesse seminário feito com brilhantismo pela sua equipe. Também cumprimento as juízas auxiliares e assessorias da Escola Judicial, sim, como não, né? Várias reuniões foram feitas também com a minha equipe. Agradeço também a Renata Caciquim, que é da minha equipe, que me ajudou, inclusive, nesse belíssimo PowerPoint. Se fosse só eu, talvez tivesse as primeiras linhas em preto e branco. Então, agora tem foto, tem cores, só não saem aqueles foguetes assim. Aquilo eu falei, não, Renata, ainda não. Eu ainda tenho que me preparar psicologicamente para isso. Mas esse muito bem preparado, o roteiro deste evento, de maneira que nós saímos daqui engrandecidos. Todos nós aprendemos muito. Essa correlação de temas em que nós podemos, aqueles que participam como palestrantes, tentar agregar alguma reflexão. E aqui eu vou fazer referência, com certeza, a vários dos palestrantes, que tocam de uma maneira direta ou indireta naquilo que vou trazer para o diálogo aqui dos colegas, nesse Direito Internacional do Trabalho e Sindicalismo, Congresso Internacional. Realmente, direitos humanos, inclusive os trabalhistas, aqui é uma ênfase que nós temos que fazer no Brasil, porque essa tradição, conforme muito bem lembrado ontem, pelo nosso professor do Uruguai, nosso também parceiro já de 20 anos de eventos, e hoje vice-ministro do Trabalho do Uruguai, no sentido de que na América Latina é consolidada essa visão de direitos humanos trabalhistas, na doutrina pelo menos, e agora na Corte Interamericana de Justiça. Mas no Brasil, de fato, a nossa doutrina não enfrentou esse assunto ainda com tanta força como ocorre em outros países latino-americanos. Então, nós sabemos que o sistema interamericano de direitos humanos, ele é resultado da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, organizada em torno da OEA, que é uma instituição continental das três Américas, construída exatamente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, como um parâmetro de aproximação dos países americanos, inicialmente sob a liderança dos Estados Unidos da América. Não estou falando da Corte, a Corte é muito mais recente, e que
evoluiu, felizmente, para algo mais sofisticado e, de certo modo, menos politizado, algo menos dependente de política externa e interna de países, que é exatamente a Corte Interamericana de Direitos Humanos, chamada também de Corte IDH. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela foi instalada recentemente, em setembro de 1979, conforme sabemos, em San José da Costa Rica. Ela julga casos contenciosos, emite medidas provisórias em casos em que está em análise e também opiniões consultivas. Suas decisões vinculam os estados que reconhecem a sua jurisdição. Este é um aspecto bastante interessante e importante. Ou seja, não há aquele debate sobre se o Estado se obriga ou não. Ele expressamente tem que se obrigar. E, felizmente, nós temos uma pleia de estados que eu vou aqui apresentar, inclusive o nosso querido Brasil, que se obrigou formalmente a cumprir as decisões da Corte Interamericana de Justiça. É um tribunal judicial, portanto, a diferença da Comissão de Direitos da Liberdade Sindical da OIT, e a própria OIT não é um tribunal judicial em si, do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Sua missão central, como já dito, é interpretar e aplicar a Convenção Americana de Direitos Humanos e, inclusive também o Protocolo de São Salvador, que é o protocolo que tem maior proximidade com a nossa temática, embora a Convenção também tenha vinculação com a nossa temática trabalhista. Ela é reconhecida como um dos 3 tribunais regionais mundiais de direitos humanos, ao lado da Corte Europeia e da Corte Africana. Então, tem um status institucional internacional muito relevante. Do ponto de vista histórico-normativo, ela surge da Convenção do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, adotada em 1969, entrando em vigor em 78, sendo o tribunal formalmente instalado em setembro de 1979. Ela se dedica, tem referência nesse documento internacional em diversos dispositivos que estão aqui mencionados, especialmente 52 a 69. A composição da Corte, rapidamente, são 7 juízes, apenas 7 juízes, cada um de um país membro, não pode haver duplicidade, é claro, de estados, são eleitos a título pessoal, dentre juízes de alta autoridade moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos. É claro que a indicação é feita pelo Estado e aí passa pelo crivo dessa eleição feita pela Corte. Conforme dito, não pode haver duplicidade de juízes no mesmo Estado. São 21 estados que reconhecem expressamente a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana. Eu cito os estados aqui porque há uma peculiaridade sobre isso que é interessante para nós. Pela ordem alfabética. Então, Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominica, que essa é também lá do Caribe, depois República Dominicana, Suriname e Uruguai. Aqui é interessante que os países que a maior parte dos sociólogos, economistas, cientistas políticos que estudam os países da América Latina e Caribe consideram que são os países que conseguiram se avançar mais em instituições sociais. Eu vou citar quais. Então, todos são aderentes à Corte. Além disso,
existem mais cerca de 15 ou 14 países que são aderentes. Quais são os países que conseguiram avançar mais em instituições sociais que seriam, no futuro, quem sabe quando, vamos desejar que não demore tanto, alcancem algo próximo a um estado de bem-estar social? Seria a Argentina, Brasil, Chile, pela ordem alfabética, Costa Rica, que é um país pequeno, mas bastante avançado e respeitoso, inclusive dos direitos trabalhistas, previdenciários também, Panamá, que entrou nessa lista em função da situação muito peculiar que o Panamá tem, em que os Estados Unidos recebeu de volta o Canal do Panamá depois de 100 anos de exercício da gestão pelo próprio Estado do Panamá, e aí, por razões políticas gerais, investiu muito na economia e no sistema social do Panamá, estrategicamente, porque é uma região fortemente estratégica, conforme sabemos, o Canal do Panamá. Então, só para explicar um pouco a peculiaridade do Panamá. E, finalmente, o Uruguai, sabemos que é um país que avançou bastante nessa área. Então, isso é bem interessante, ou seja, todos os países da América Latina e Caribe, que são os mais avançados no campo social do direito, inclusive trabalhista, previdenciário e outros, embora, obviamente, não seja um estado de bem-estar social, estão aqui contemplados, além de vários outros países, dando um total de 21. O reconhecimento não é automático, os Estados Unidos e o Canadá não ratificaram, portanto, não participam desse sistema, e quero acrescentar, é o ideal. Temos que agradecer a eles e não participarem. Por quê? Porque são países de uma tradição cultural muito diferente da nossa. Isso ia gerar um monte de problema, diplomático inclusive, né? Um dos países é o país líder do planeta Terra até então, e nós sabemos os desafios que essa liderança traz, né? Então é melhor que esse tribunal permaneça como um tribunal latino-americano, né? E do Caribe. Eu acho que isso foi uma sorte da Corte Interamericana e de todos nós, senão eu não teria avançado tanto. Por que eu chego a essa conclusão? Porque estudando também a OEA, que nós já estudamos e não vamos tratar dela aqui, ela não avançou tanto. Ela é muito política, seguindo uma estratégia muito centralizada em determinado país líder. Já a Corte Interamericana é mais independente. Então, isso é ótimo e também, ao mesmo tempo, não cria nenhuma dificuldade com o país líder do continente. A Venezuela e Trinidade e Tobago denunciaram posteriormente e saíram desse sistema. Portanto, não reconhecem esse sistema. Isso não significa que o sistema não possa examinar denúncias com relação a esse país, só que ele não vai ter imperatividade nas suas decisões. As três grandes funções da Corte Interamericana são a função contenciosa, sobre a qual foi muito bem já explicitado aqui em várias palestras, por exemplo, da professora Melina Fachin, da professora Maria Cecília Lemos. A função consultiva, que também é muito importante, porque ela previne conflitos. A função consultiva é muito interessante. Vejam que o único tribunal que tem função consultiva reconhecida no Brasil, embora o Supremo ache um pouco como isso ultimamente, mas aí é outro assunto, é o TSE. E como isso resolve problemas? Ou antecipa problemas, não é verdade? Então, o TSE tem função consultiva e não só contenciosa. E a função de adoção de medidas provisórias para acompanhamento da execução das suas decisões e atuação em situações de urgência e risco irreparável. Essa estrutura normativa dos direitos humanos, protetora dos direitos humanos trabalhistas e da liberdade sindical, portanto,
direitos humanos, trabalhistas, inclusive individuais. Mas também, o que é muito importante, porque, de certo modo, por incrível que pareça, até mesmo pelo que ouvimos ontem do professor Xavier Bodenet e também pelo professor Sandro, que trataram mais diretamente da OIT e também pela professora Cecília, às vezes a OIT tem algumas dificuldades, em função, claro, da sua composição tripartite, e aqui no caso concreto, foi muito bem enfatizado ontem a questão da greve. Né? Como que a OIT, nós podemos inferir, sim, que ela está dentro dos direitos da liberdade sindical. Podemos, sim, mas há um terço da composição da OIT acha que não. E isso não deixa de ser, digamos, um embaraço para a atuação dessa importantíssima organização internacional. Isso já não acontece aqui na Corte Interamericana. Então, é muito importante a diferenciação entre o plano individual e o plano coletivo, inclusive pelo fato de que a Corte Interamericana ela tem tratado com mais desembaraço a questão da greve. E, embora, sim, a Comissão de Direito Sindical da OIT, ela tem também tratado da greve, da amplitude da greve, né? Mas há essa polêmica que surgiu, se não me engano, na conferência de 2011, quando houve uma sucessão na OIT e o grupo de empregadores se insurgiu contra esse aspecto e alguns outros internos que não cabe aqui tratar. Então, a estrutura normativa tem alguns documentos que são fundamentais. A Carta da OEA, que é de 1948, né? Então, a OEA foi criada muito antes, foi criada no contexto da Guerra Fria. Então, foi ótimo isso. Não foi planejado, mas foi ótimo que a Corte tenha surgido muito depois. Né? Foi melhor que ela tenha surgido depois, porque deu a ela maior independência e maior distanciamento da questão da Guerra Fria. Ela não entrou no debate de Cuba, né? Não entrou nesses debates que nós sabemos que foram muito importantes aqui na nossa estrutura de poder na região das Três Américas. Ela tem fundamento também na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, tem fundamento também na Convenção Americana de Direitos Humanos, de 69, como já falamos, conhecido como Pacto de San José da Costa Rica, e especialmente aqui para o nosso tema, que é o tema trabalhista, o Protocolo de São Salvador, de 1988. Vejam vocês como realmente esse lado, digamos, político, institucional mais amplo é importante. A Convenção Americana de Direitos Humanos foi aprovada em 69. E o Protocolo de São Salvador já estava pronto e foi apresentado na mesma Assembleia de 1969, mas por influência de correntes menos simpáticas aos direitos sociais e trabalhistas, não foi votado. Não foi votado. Já existia o documento. E ele acabou sendo votado, com alguns ajustes, é claro. Aí os diplomatas entram em ação, apenas cerca de 20 anos depois, 19 anos depois, em 1988. Algumas referências rápidas que já foram mencionadas aqui nas palestras. A Carta da OEA, no artigo 45b, no artigo 45c, que fala lá, no caso da Carta de OEA, que o trabalho é um direito e um dever social. Vejam bem que essa visão simplificadora do trabalho no Brasil que tem surgido entra em choque com isso. É um direito e um dever social. Se é um dever social, é um dever também não só do Estado, mas da sociedade civil, onde se integram as empresas e as instituições. E essa visão unilateral de prevalência absoluta do poder econômico
não está atendendo a esse comando que é bastante simples, objetivo, direto e inquestionável, né? Diz também esse artigo 45B, compreendendo um regime de salários justos, que assegurem a vida, a saúde a um nível econômico digno, trabalho digno, que seria posteriormente retomado pela OIT, cerca de 23 anos depois, durante os anos de atividade, bem assim como na velhice, ou quando qualquer circunstância o prive ao ser humano da possibilidade de trabalhar. Então, o fato é que até a Carta da OEA, que é o primeiro documento de referência, ele tem uma amplitude bastante importante do ponto de vista jurídico interpretativo. O artigo 45C fala do direito de associação, tanto de trabalhadores como de empregadores, é claro. Me parece, eu não conheço na história de nenhum regime, digamos, que se diga minimamente democrático, que tenha inviabilizado a organização dos empregadores, das empresas. Na verdade, na ciência política, se estuda essa diferença entre a organização de trabalhadores e empregadores. Porque os empregadores, eles se organizam de diversas maneiras, naturalmente, sem qualquer interferência do Estado. Um estado como São Paulo, por exemplo, que é o estado mais industrial do Brasil, o setor de máquinas e equipamentos, a indústria, ela tem várias organizações internas, referentes ou o objeto específico da indústria, ou o tipo de mercado que ela atua, e não estamos falando dos sindicatos empresariais, que também existem, e nem das federações, nem das confederações. Então, a questão da liberdade de associação, embora atinja também o campo empresarial, com relação ao campo empresarial, o Estado nunca fez qualquer objeção que se conheça, que se tenha se tornado importante, salvo em ditaduras, que aí é uma situação um pouco diferente. Mas, então, é fundamental o foco nas organizações de trabalhadores. Essas, sim, que têm tido uma tradição, mesmo em estados democráticos, de medidas anti-sindicais. Mesmo em estados democráticos. Imagine, obviamente, em sistemas ditatoriais. Então, é muito importante essa matriz normativa desses documentos americanos que atingem, que sufragam e orientam as decisões da Corte Interamericana. Também o artigo 32 da Declaração Americana dos Direitos Humanos, que fala algo semelhante, conforme podemos ver. O direito de se associar, a fim de promover, exercer e proteger seus interesses legítimos de ordem política, importante isso para falarmos da greve, econômica, religiosa, social, cultural, profissional, sindical ou de qualquer outra natureza. Olhando com mais vagar um pouco a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 5º fala do direito de reunião com bastante amplitude, conforme está aí na transparência, ou no slide. No artigo 16, liberdade de associação, está aí colocado, e traz também a interpretação do direito material, mencionando o trabalho digno, estabilidade, saúde laboral, acesso à justiça, que é outro preceito muito importante para a atual conjuntura jurídica e jurisprudencial brasileira. Claramente tem havido um fechamento do acesso à justiça às pessoas simples e pobres que vivem do seu trabalho, né? Ou de classe média também. Um instrumento de
o fechamento do acesso à justiça é algo que deve ser melhor debatido por todos nós. O protocolo de São Salvador, no artigo 8º, traz todos esses direitos já bem mencionados e faz uma expressa menção lá no artigo 1º, depois do A, vem o B, o direito de greve, menção expressa ao direito de greve. Isso é muito importante para a nossa jurisprudência. E eu creio que nós poderemos tirar maiores inferências nessa construção jurisprudencial. Porque, efetivamente, conforme sabemos, não obstante o belíssimo trabalho feito pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que tem diretrizes informadoras e garantidoras da greve, há esse debate interno que fragiliza um pouco essa compreensão. E fala também o artigo 19 nos meios de proteção. Esses meios de proteção são muito importantes. Aqui eu farei maior a partir de agora, vou pegar alguns casos que foram levantados sobre que tem correlação direta com direitos humanos trabalhistas. Sobre direitos humanos em geral, nós temos uma bibliografia, uma jurisprudência farta, desde a formação, o início do funcionamento da Corte Interamericana. Mas a Corte Interamericana, como é natural, se nós percebemos a dificuldade de aprovar o Protocolo de São Salvador, levou mais de 20 anos para aprovar, sendo que ele já estava pronto desde quando se aprovou o Pacto de São José da Costa Rica, já mostrava uma dificuldade, e também pelo fato de que, certamente, a Corte tinha que se afirmar mais como um tribunal latino-americano e do Caribe, para perder essa dificuldade cultural de encarar o direito do trabalho como direito humano, tá? Porque essa não é a tradição dos Estados Unidos da América, conforme nós sabemos, né? Não é definitivamente a tradição daquele país, que tem uma grande influência, conforme sabemos, aqui na América Latina e na OEA. Os casos contenciosos perante a Corte de Direitos Humanos das Américas têm alguns requisitos. Primeiro, é preciso que o Estado tenha ratificado a Convenção de 69 e tenha autorizado expressamente, tenha assumido o seu dever de se submeter às decisões da Corte. É um dever genérico. A partir do momento que ele fixou esse dever lá atrás, no caso brasileiro, desde a origem, só se ele denunciar a Convenção é que ele não vai se submeter. É claro que o tribunal pode, sim, julgar casos de países excluídos, que se auto-excluíram, se ele entender pertinente. É o que está acontecendo com a Venezuela. A Venezuela fez uma denúncia a partir aí dos anos 2000, mais ou menos, no final dos anos 90, em função, obviamente, política, interna, que todos nós conhecemos, mas a Corte pode julgar. Agora, ela não tem poder de dar a concretização. Esse poder ela não tem, porque está até fora dos seus estatutos. Em segundo lugar, e essa é uma crítica que se faz, eu me lembro até que o professor Xavier fez essa crítica, assim, muito levemente, en passant, dizendo que a Corte demora muito a decidir. É verdade, porque há uma exigência de esgotamento do sistema de petições, que está no artigo 61(2) dessa convenção. Então, isso cria uma dificuldade para os casos que ainda não estão inteiramente concluídos. Eles têm que passar primeiro por procedimentos preliminares antes que a Corte possa fazer um efetivo julgamento. Mas o fato é
que na área trabalhista, conforme nós vamos ver logo a seguir, esse tipo de obstáculo burocrático, procedimental, tem sido atenuado pela Corte. Tanto que ela tem prolatado diversas decisões na área trabalhista, com a consideração de que se trata, sim, de direitos humanos laborais, conforme se fala na linha Direitos Humanos Laborais, que nós podemos falar também laborais ou trabalhistas no Brasil. E também tem uma limitação que os Estados, partes da Convenção, têm o direito de submeter um caso à Corte Interamericana, mas a Corte tem também a prerrogativa de escolher. E este é um dos casos, aliás, os dois casos brasileiros ocorreram, os casos mais paradigmáticos foram mencionados aqui no dia de ontem, foram acolhidos pela Corte. Ela recebeu uma denúncia de entidades brasileiras, mas que não tem a prerrogativa, a legitimidade, que nós chamaríamos no nosso direito, para formular a denúncia, mas deram notícia. Funcionou com perfeição. A Corte se impressionou pelos documentos e provas juntadas e ela iniciou o processamento. Falarei de novo, relembrarei os dois logo a seguir. Quero aqui mostrar para vocês algo que me pareceu bastante interessante, agradecendo mais uma vez a Renata pelo levantamento desses dados e que nós dialogamos, fizemos aqui uma espécie de racionalização na apresentação. Vejam os casos, lá está bem claro. Foi dito hoje de manhã pelo nosso palestrante, o professor Sandro Lunardi, né? Os países das Américas que mais tem casos lá no Comitê de Liberdade Sindical. E há uma coincidência aqui também. Eu achei isso super, eu já sabia desse dado, porque tem um artigo da professora, doutora Ana Virgínia, que hoje é a diretora da OIT para a América Latina e Caribe, um artigo publicado na revista do TST no ano de 2012, pelo qual ela analisa os 70 anos, na época, do Comitê de Liberdade Sindical. E ela já chegava a essa conclusão. Passados quase 15 anos, é a mesma conclusão que o professor Sandro chegou examinando casos de 2025. Ou seja, é um dado absolutamente veraz e muito expressivo. E nesse dado, vamos primeiro falar dos números. Total de casos envolvendo casos em trâmite e envolvendo casos com sentença já prolatada, que é o que importa, o somatório. Vejam que o estado do Peru é o líder de denúncias realmente. 128, é impressionante o número de denúncias, de casos em julgamento. Depois vem a Venezuela com essa peculiaridade que a Corte pode julgar, mas não tem o poder de mandar executar. Depois vem a Colômbia com 59, depois vem o Equador com 58, são todos aqui estados vizinhos, estados que compõem ali a grande região amazônica, né? São todos eles vizinhos, Peru, Venezuela, Colômbia, Equador. E mais abaixo, com 54 casos, a Argentina também confirmando aquela estatística de 2025. Vou comentar mais. Então esse primeiro número do Peru, 128, muito acima dos outros, quase mais de 50% acima do segundo maior número. Aliás, não, 100% acima do segundo maior número, então é algo assim a ser examinado com peculiaridade nacional, naturalmente,
Venezuela, Colômbia, Equador, Argentina. Depois, notem, o Brasil está aqui no 6º lugar, mas ele tem 35 casos. 35 casos até a nossa pesquisa. A nossa pesquisa foi até 2025, é claro. 2026 não é prudente colocar essa informação. 35 casos. E eu vou mostrar, para colocar o argumento do professor Sandro e também do professor Xavier, no sentido de que o Brasil não é um dos líderes dos problemas. Tem vários problemas, mas não chega a ser um dos líderes nesses problemas, considerada a nossa querida América Latina. Depois vem o Chile com 22, Paraguai com 18 e Bolívia com 15. Mas com a correlação que nós fizemos, aí um pouco da sociologia, trazendo aqui para a correlação com a população. Se nós fizermos uma correlação com a população, porque o trabalho é exercido irregularmente por crianças, irregularmente, se for o caso, por adolescentes até a idade que a pessoa conseguir trabalhar. Então, a população econômica ativa é um dado fundamental para se estudar o trabalho, né? Então, nós temos que olhar a população brasileira, a população do país. E, em geral, como regra, tudo tem peculiaridade nacional, etc. Se nós pegarmos a metade da população, nós temos um bom número da população economicamente ativa. Podemos adotar isso como parâmetro. Por quê? Porque aí nós estamos eliminando as crianças que não podem trabalhar, se estão trabalhando, é irregular, é ilegal, é até crime, né? Também temos as pessoas que adoecem, também temos um grupo de pessoas que fazem aquele trabalho familiar interno e que até hoje a ordem jurídica e nem a economia não coloca no grupo do trabalho, e até as mulheres, com toda razão, têm se revoltado contra isso, mas ainda é um debate que a academia está ajudando para se construir políticas públicas para reconhecer o trabalho feito para a família, né? Que não é hoje remunerado do ponto de vista técnico, né? E também não tem reconhecimento nessas estatísticas. Mas excluindo, como o mundo inteiro ainda faz isso, nas estatísticas, inclusive a OIT, né? Eu acho que é válido cientificamente adotar esse parâmetro, como um parâmetro geral, é claro. Então, vejam bem, o Peru tem uma população de apenas 34 milhões, até é uma população grande, considerado o tamanho, mas para ser o líder com 128, realmente é algo preocupante. Mas é um país que todos nós sabemos, que também foi dito em todos os seminários que trataram do assunto, que tem problemas de autoritarismo recorrentes. Não é verdade? Na época das ditaduras na América Latina, teve as suas ditaduras. Recentemente, teve governos eleitos com posturas absolutamente autocráticas. Em suma, então tem essa peculiaridade que foi chamada a atenção nas palestras anteriores. A Venezuela, com 61, com uma população ainda menor que o Peru, 28, então é muito. Realmente são muitas afrontas. Ainda não sabemos o resultado de todos os processos, mas são muitas denúncias, pelo menos. Então, também é um país que não é um dos líderes do sistema democrático latino-americano. Tem vários problemas nessa área, todos nós sabemos. A Colômbia também tem uma população grande, 53, é a segunda maior população desses países aqui da nossa amostra, até um pouco maior do que a Argentina, que tem 46 milhões, mas a Colômbia tem um número grande também, 59 processos em andamento. E a Colômbia também, todos nós sabemos, tem problemas de consolidação democrática grande. Tem um governo democrático atual, mas vejam bem, a Colômbia teve um segundo Estado dentro dela por quase 50 anos, que era aquela guerrilha que tinha territórios ocupados. Então, isso, obviamente, que é uma fragilização da ideia da democracia. E os governos colombianos, embora durante esses 50 anos, praticamente,
eles se alternavam entre dois partidos, que eram considerados dois partidos da elite, muito parecido com a nossa primeira república, né? A nossa primeira república, que era quase um acordo de elites. Então, tem problemas democráticos. O Equador também tem esses tipos de característica. A Argentina, menos. A Argentina é um país com instituições sólidas, mas tem também um número de denúncias significativo, que é 54 para uma população de 46. O Brasil tem muitas denúncias. Nós não ficamos satisfeitos com 35 denúncias, nunca. Né? Se tivesse menos de 10, muito bem, para um país da nossa extensão, mas proporcionalmente a 213 milhões de habitantes, eu peguei habitantes, realmente nós estamos abaixo do 6º lugar. O Chile está num ponto assim que nós chamaríamos de média, 22 denúncias ou processo em andamento com 19 milhões de habitantes. O Paraguai tem muitas denúncias, porque a população dele é pequena, 7 milhões, 18 denúncias. Então, um percentual, é uma proporção grande, mas não tão grande quanto os primeiros países lá da fila. E a Bolívia também tem esses mesmos problemas, que são problemas inerentes à América Latina. No próprio Brasil, nós tivemos ditadura há 21 anos recentemente. Isso é um desastre para o país, né? Tem vários problemas, e como muito bem posto aqui pelos nossos palestrantes, uma das características do governo autocrático, militar e civil, que durou de abril de 64 a março de 1985, foi a sua política antissindical expressa. Só de 31 de março, ou 1º de abril, até dezembro de 1970, nós tivemos mais de 530 intervenções em sindicatos que fecharam 100% do sindicato, isso reconhecido pelo ministro do Trabalho da época em depoimento no Senado. Então, quer dizer, imagine, nós nem estamos falando das outras coisas. Algo que já foi reconhecido perante o Senado, está na ata do Senado, esse depoimento, essa informação oficial do governo brasileiro. E também saiu, o ministro se baseou só naqueles casos que saiu a intervenção do delegado regional do trabalho ou do governo federal, do antigo delegado regional, no Diário Oficial da União. Então, vejam que o regime militar foi duríssimo com o movimento sindical. Isso eu acho que é fato incontroverso, nenhum de nós nega. Só para se ter uma ideia também, até 1977, nós só tivemos 2 grandes greves no país. A de Osasco, em 68, e a de Contagem, mais ou menos no mesmo ano de 1968. Ou seja, algo muito autoritário está aí acontecendo nesse sistema. Isso foi objeto de denúncia lá para o Comitê de Liberdade Sindical. Então, temos aqui uma situação bastante expressiva e que mostra a importância do Comitê de Liberdade Sindical também, da Corte Interamericana de Justiça e do próprio comitê também, com relação à América Latina. Nesse mesmo artigo da professora Ana Virgínia, hoje diretora regional para a América Latina e Caribe, ela diz que a região, como disse o professor Sandro, e como disse o professor também Xavier, a região, eles chamam de região, acho que é um continente, mas o continente latino-americano, do México para baixo, essas estatísticas não levam muito em conta os Estados Unidos. Eu acho que aí é uma questão estratégica, diplomática, né? Melhor não, a maior potência militar, política, econômica do planeta, deixa para um estudo à parte, né? Não vamos colocar nesse conjunto. Eu acho que isso acontece, as instituições também têm que ter suas estratégias, ela já cumpre um papel muito importante aqui para nós, da América Latina, onde nós temos mais de 600 milhões de habitantes.
Então, estamos muito satisfeitos com a existência do Tribunal de Direitos Humanos de São José da Costa Rica. Cumpre um papel importante. Ainda bem que essa instituição diz respeito apenas à nossa realidade. Quero aqui chamar a atenção também, estou trazendo alguns casos, e quero chamar a atenção para algo que foi dito aqui pelos nossos palestrantes. Já homenageei a todos, então eu não vou fazer força de lembrar quem disse. O tema tem a maior honra de participar desse diálogo entre 3, 4 grandes intelectuais brasileiros e estrangeiros. A Corte Interamericana, ela descobriu o direito do trabalho mais recentemente. Por essas razões, eu creio. Distanciamento das suas origens, maior encorpamento institucional, maior respeitabilidade, né? A primeira decisão, claramente, de direitos humanos, ela é do ano de 2020 e envolve a Argentina. Deixa eu ver se eu chego lá. É o caso Spoltori versus Argentina. Não, não é 2020, é 2001. Vamos lá aqui, porque esse aqui eu não pus na ordem. Peço desculpas. Na próxima palestra estará na ordem, em outro estado que nós fomos participar, né? Então, vou dar aqui, ir para frente, depois eu volto. Então, vamos lá. É o caso Baena Ricardo, que foi citado aqui, versus Panamá, 2001. É esse aí? Eu não estou enxergando bem lá, não. Peru? Isso, Baena Ricardo. Vejam que caso interessante. E Panamá, que é um país um pouco, assim, há um lado estratégico aí para a corte, para o país mais influente das Américas. Trata da dispensa, a corte fala demissão, mas nós trataríamos como dispensa de 270 trabalhadores do setor público no Panamá, com base numa lei do Panamá bastante draconiana, após participação em mobilizações e reivindicações laborais. Os trabalhadores foram acusados de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado e destituídos de seus cargos de forma massiva, e tiveram negado acesso à justiça. A corte acolheu e afirmou o seguinte, eu estou enfatizando: a participação de trabalhadores em manifestações e reivindicações integra o exercício do direito de reunião e liberdade de associação, e cita a fonte normativa. A demissão, vamos ler como dispensa, em razão dessa participação, configura restrição ilegítima aos direitos coletivos dos trabalhadores. Diz mais, houve violação às garantias judiciais e à proteção judicial. E diz ainda, o Estado deve assegurar mecanismos que protejam trabalhadores contra sanções arbitrárias decorrentes do exercício dos direitos coletivos. E ela trouxe, conforme está ali abaixo, várias determinações. Muito importante essa decisão, porque ela abre uma seara, que eu vou acelerar um pouco, que eu gostaria de apresentar essas decisões. E depois, em 2005, teve outra decisão, que é o caso Wilca Taxi versus Peru. Vamos lá, que é um caso, acho que é esse, né? Esse aí. É um caso interessante, trata da execução de um líder sindical assassinado por agentes estatais. O caso, a corte, o sistema judicial peruano não reconheceu nenhuma irregularidade ou a responsabilidade, ou a culpa ou o dolo do Estado. A Corte Interamericana examinou a responsabilidade do Estado peruano pela violação dos direitos fundamentais decorrente da execução do dirigente sindical, bem como pela falha em investigar e sancionar os responsáveis. Disse a Corte como tese, a execução de líder sindical
em razão de sua atuação, configura grave violação dos direitos humanos com impacto direto sobre a liberdade de associação e a democracia. Diz mais à frente, a violência dirigida contra dirigentes sindicais compromete, sim, a liberdade de associação. E, por fim, diz, o Estado tem o dever reforçado de proteger as lideranças sindicais, especialmente em contextos de risco e de perseguição. E determina sanções. Esses dois julgados abrem uma seara importante de jurisprudência, que agora passo a citar com maior rapidez, na mesma direção e com alguns aspectos importantes, até para a nossa jurisprudência interna, alguns aspectos importantes para a nossa jurisprudência interna. É o caso agora, voltando lá, ao caso trabalhadores demitidos, onde se leia demitidos, vamos falar dispensados, que seria a nossa linguagem, pela Petroperu e outras estatais, versus o Estado do Peru, 2017. Agora é essa daí. Vejam que caso, dispensa coletiva de trabalhadores, no contexto de processo estatal, de processos diversos estatais de reestruturação, a famosa privatização, que nós conhecemos bem. Eu creio que essa decisão aqui, professora, caríssimos magistrados, colegas professores, advogados, vai ter influência na nossa jurisprudência, porque a pesquisa agora tem aprofundado, né? Olha o que ela diz. O direito de acesso à violação, primeiro, ela reconhece que a dispensa coletiva, eu estou lendo demissão por dispensa, né? Coletiva de trabalhadores no contexto de processo estatal de reestruturação. Violação do direito do trabalho e a proteção contra a despedida arbitrária. A Corte afirmou que o direito de acesso à justiça exige não apenas a existência formal de recursos judiciais, mas a sua efetivação real. Se não tem efetivação, não está atendendo à proteção, se a ordem jurídica protege aquele direito, tem que efetivamente proteger o direito. E ela diz, a Corte, que houve violação das garantias judiciais e da proteção judicial, que é devida pelo Estado, porque os trabalhadores não tiveram acesso a uma resposta judicial adequada, devidamente fundamentada e imparcial. Houve falta de independência do Tribunal Constitucional. No caso do Peru, ele tem uma Corte Superior e um Tribunal Constitucional. Falta de independência do Constitucional, do Tribunal Constitucional em determinado período comprometeu a análise do conteúdo dos casos. Houve falha na motivação das decisões e na análise dos argumentos apresentados pelos trabalhadores. A ausência de tutela judicial efetiva para questionar as demissões, isto é, dispensas, também configurou violação ao direito ao trabalho. Aqui é um caso de privatizações. Todos sabem que na privatização está comprovado que em 3 anos a força de trabalho da respectiva empresa cai de 50% a 75%. Né? E isso desde os anos 90 se comprova. Então, é muito interessante este caso também. Temos o caso seguinte, que é o caso San Miguel Sosa e outras pessoas versus Venezuela, de 2018. Não importa se não vai ter efetividade na Venezuela, nós estamos estudando juridicamente, como tese e jurisprudência da Corte. Trata da rescisão de contrato de 3 trabalhadores vinculados ao Conselho Nacional de Fronteiras da Venezuela em 2004, após terem assinado pedido de convocação de referendo revogatório do mandato presidencial. Atuação nitidamente política dos trabalhadores, não há a menor dúvida. Mesmo assim, a Corte disse que não pode haver dispensa por esse fundamento, conforme está aí dito, né? Violação de direitos políticos, restrição à liberdade
indireta de expressão, violação à igualdade, à não discriminação. Então, esse é também um aspecto importante a ser examinado. Outro caso bastante interessante, esse da Argentina, o caso Spoltori versus Argentina em 2020. A partir de 2016, nós temos vários casos. Então, já não precisa mais fazer aquele destaque da data, né? Demora excessiva na tramitação da ação judicial por um trabalhador que buscava reparação por doença profissional adquirida no trabalho. Caso muito comum nosso, né? Doença profissional, nós julgamos normalmente. O direito ao acesso à justiça, segundo a Corte, exige que os processos sejam resolvidos em prazo razoável. Em matéria trabalhista, especialmente quando envolve saúde do trabalhador, a demora judicial produz efeitos agravados, pois compromete condições de vida e subsistência. A proteção à saúde do trabalhador integra, sim, o sim eu que estou colocando, né, para ênfase. Na revisão, eu retiraria. A Corte não fala assim, a linguagem oral é um pouquinho diferente. Integra o conteúdo do artigo 26 da Convenção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ela determinou. Outro caso, esse é o caso brasileiro, da fábrica de fogos Santo Antônio de Jesus, lá no interior da Bahia, de 2020. Houve a explosão ocorrida na fábrica, já foi mencionada aqui pelos colegas, em que resultou a morte de diversos trabalhadores, em sua maioria mulheres e crianças, todos trabalhando em condições muito precárias de trabalho. Houve a condenação, a Corte insistiu que o trabalho deve ser exercido em condições dignas e seguras. O Estado tem o dever de regular, fiscalizar e prevenir atividades perigosas, especialmente quando envolvem populações vulneráveis. A exploração de trabalho em condições precárias, com risco à vida e à integridade, viola direitos humanos fundamentais. Vejam a fundamentação da Corte, essa é a jurisprudência. A fundamentação da Corte, ela é mais ampla do que só o caso concreto. A verdade é essa, né? Muito bem, o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde 2016, esse já foi muito falado aqui no nosso seminário. Trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão. Então, o trabalho escravo e suas formas contemporâneas são absolutamente proibidos. O direito ao trabalho digno e livre de exploração integra o sistema de proteção de direitos humanos fundamentais. Já houve, todos sabem, esse é um dos casos que nós mais temos estudado, né? E vamos aqui terminando mais um caso do Peru. Demissão do trabalhador, representante eleito dos trabalhadores após conceder entrevista quando denunciou irregularidades internas na empresa, perdeu o emprego e os benefícios legais, contratuais e coletivos, e houve a condenação, e a Corte aqui, eu vou, como o meu tempo está terminando, a generosidade, esse 1 minuto já está se estendendo, agradeço. Houve violação à liberdade de associação, não apenas quanto ao trabalhador, eu acho que isso é muito importante, mas também ao grupo por ele representado. O Estado falhou em garantir a estabilidade laboral e mecanismos efetivos contra essa dispensa arbitrária. O último caso, então, que eu vou trazer aqui, exatamente, é um caso também do Estado do Peru, caso Membros del Sindicato, é o último, nosso lá, isso, acho que é esse, né? Lá tinha sindicato único, o descumprimento de decisões judiciais favoráveis aos trabalhadores desse sindicato. O processo durou mais de 20 anos sem solução efetiva, e dentro dessa linha que nós já vimos em outras decisões, houve a condenação. Então, aqui eu salto algumas páginas,
evidentemente, vou para uma frase final. Frase final. Salto aqui para uma frase final. Logo a seguir, tem os agradecimentos, tranquilizo a todos. Para o acesso aos direitos humanos trabalhistas, basta a condição humana. É a pessoa humana em sua dignidade intrínseca e irrenunciável. Essa não é a Corte, somos nós que estamos falando. A partir da jurisprudência da Corte, é a pessoa humana em sua dignidade intrínseca e irrenunciável, o fundamento bastante e suficiente para a incidência da proteção jurídica. A centralidade reside no ser humano que trabalha, afirmando-se assim a vocação universal e civilizatória do direito do trabalho como expressão concreta do Estado Democrático de Direito. E termino com a foto do frontispício lá da Corte Interamericana. Muito obrigado a todos. E assim termino. Obrigado. 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 Seria irresponsável fazer algum comentário depois dessa palestra. E uma tarefa impossível, digamos assim. Mas só gostaria de acrescentar que a Corte Interamericana ela tem dito que todos nós, magistrados brasileiros, o Brasil pertence à OEA, integra a OEA e está submetido à jurisdição da Corte, e que, portanto, todos nós somos juízes interamericanos. É preciso conhecer os pareceres consultivos, é preciso conhecer as decisões, as sentenças da Corte, que não necessariamente vinculam o Brasil, porque podem dizer respeito a outra realidade, mas elas sempre têm na sentença uma parte que expressa, que relata os fatos, e uma parte que expressa qual é o entendimento da Corte acerca daquela matéria, no trabalhista inclusive. E esses entendimentos podem ser por nós invocados. É claro que naquilo que não for totalmente conforme ao que tem decidido o Supremo Tribunal Federal, nós só podemos falar do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de artigos, do ponto de vista de palestras. Como magistrados, o nosso espaço de utilização dessas sentenças, nessa parte em que faz a explanação do entendimento da Corte e nos pareceres consultivos também, para trazer para as nossas decisões. É óbvio que não temos tempo de fazer isso em todos os casos. Nós vamos eleger alguns paradigmáticos, como fez, por exemplo, o desembargador Gunther, há um tempo atrás, com aquela decisão que tratou da convencionalidade, né, de uma determinada situação. Então, vamos eleger alguns paradigmáticos, e nesses nós podemos fazer um estudo mais aprofundado e trazer essas decisões, essas sentenças, esses pareceres consultivos, como um entendimento que também é nosso, porque, como diz a Corte, todos nós somos juízes interamericanos. Quero agradecer imensamente ao ministro Maurício Godinho, é sempre uma aula magna, digamos assim. Para nós é sempre uma honra, um prazer ouvi-lo. E nós temos alguns livros para sortear, não é, ministro? A tradição do Congresso, o Congresso começou ontem, já com livro, falei, não, nós também temos que trazer o nosso livro. Então, estou trazendo, desembargadora, 2 livros do nosso grupo de pesquisa. Este aqui é, efetivamente, acesso à justiça no âmbito laboral, uma homenagem ao professor e ministro Zé Roberto Freire Pimenta. Vamos começar por esse. Ele é do grupo de pesquisa, mas é de todo mestrado e doutorado também. Alguns livros envolvem os grupos de pesquisa, esse é mais amplo. O outro também, vamos deixar como segundo aqui, este é uma coleção feita pelos professores do mestrado e doutorado em Direito do DF, lançado este ano. Este outro foi lançado no ano passado, né, professora? Esse ano. Esse foi lançado agora em março, no mês aí das mulheres. E que nós fizemos, claro, fizemos em 2025, neste ano apenas a editora ficou editorando. Uma coleção de 5 livros,
em homenagem às professoras e pesquisadoras do mestrado. São 5 livros, então estamos aqui fazendo a doação para o sorteio de um. Cada um é homenageado a uma professora do mestrado. Neste caso, não poderia ser outra professora, senão a professora doutora Maria Cecília de Almeida Monteiro Lemos. Então, também doação para sorteio aqui, seguindo aí o critério da coordenação. E tem também um livro que o professor Sidney disponibilizou, que é de coordenação dele e do Alexandre Pilanzanoni, que é sobre as plataformas digitais. Segunda edição também está para sorteio. Como nós não temos um número de inscrição, então vamos seguir o critério que foi seguido de manhã de datas, porque outro critério fica difícil usarmos agora. Então, eu vou propor, ministro, qual que nós sorteamos primeiro? Esse? Então, vamos nesse. E vamos pegar a data de aniversário do tribunal, 17. Quem faz, se tiver mais de um, a gente vai ter que ter um segundo critério. Mas quem faz aniversário dia 17? De setembro, mas não tem nenhum 17. Tem um ali, ó. Então, pode ser qualquer 17, porque só temos um. Então, pode vir o colega para receber o livro aqui do ministro. Então, vamos ao segundo. Uma data, ministro. Vamos lá, de 1 a 31. Dia 1º. Ih, tem 3. Então, vamos por ordem de mês cronológico. Alguém é 1º de janeiro? Lá, tem uma 1º de janeiro lá. Desculpe, doutora Adelaide, mas nós temos um 1º de janeiro. Nasceu em 1º de maio. Que coisa, hein, ministro? Que data bonita. 1º de maio, escolhido o dia, né? Então, a colega pode vir, vamos fazer a entrega. Tive sorte no primeiro bloco. E o último, então, do professor Sidney, vamos escolher de 1 a 31. Uma data? O meu aniversário já foi, que é 1º também. O seu, quando é? Dia 13. Tem alguém do dia 13? Ministro, só o senhor, ministro. Então, vamos ver o presidente Arion. Qual é a sua data, presidente? 4? 4. Tem alguém que nasceu no dia 4? Lá, um colega lá. Então, pode vir, colega. Então, devolvo ao cerimonial a palavra. Então, encerrando esse painel, nós agradecemos à desembargadora e também ao ministro. Muito obrigado por esse painel. Peço gentileza que retorne aos seus lugares com uma salva de palmas, é claro.